Esse é o canal do Rosa e estamos mais uma vez aqui na cidade de Budapeste, capital da Hungria. Só que hoje a gente não veio necessariamente para fazer turismo aqui, apesar de que a gente deu uma passeada também, né? A gente passou só uma noite aqui, mas o nosso objetivo principal foi acompanhar a Carol aqui numa corrida. Ela se inscreveu numa corrida de 10 km, que a largada e a chegada é aqui na ilha Margaret, que fica no meio do rio Danúbio. Aí eu vou aproveitar para mostrar um pouco dessa ilha para vocês. Tudo começa aqui na estação de trem de Brno, uma viagem que custa 409 coroas o trecho por pessoa. E quem quer chegar cedo, acorda cedo. Ó, a gente está aqui no parlamento, aí aqui na frente o rio Danúbio, e naquela ponte ali, bem no meio dela, tem a entrada para uma ilha. A Ilha Margarida, e é para lá que nós estamos indo agora. Bom, vamos começar o vídeo se localizando, né? É primavera, dia 22 de abril. De um lado do rio Danúbio fica a antiga cidade de Buda e do outro a antiga cidade de Pest. E bem no meio fica essa ilha enorme aqui, a Ilha Margarida. Tudo isso junto aqui, né, forma a famosa capital húngara, Budapeste. Essa ilha tem quase 3 km de comprimento, por uns 500 metros de largura, e é basicamente um lugar para passear, fazer piquenique, praticar esporte, já que quase não passa carro aqui. Apenas os carros dos fornecedores, né, dos restaurantezinhos que tem aqui no meio da ilha. E também tem um ônibus que te pega lá numa ponta e te leva até a outra. Essa ilha é um lugar bastante propício aí para fazer uma caminhada e conhecer ela, né? Mas se você está com pressa, ou se você não gosta de caminhar, ou se você não pode caminhar, você pode alugar um desses carrinhos aqui, né? Que eles são movidos a pedal. Custa 5.500 florins a hora, que deve dar aí uns R$80. E aí você consegue explorar a ilha, né? De um jeito bem legal também. Tem outros carrinhos aí que são maiores e deve ser um pouco mais caro. E olha o que eu acabei de encontrar aqui, é algo que eu posso chamar de monumento. Enfim, é um anel de pedras, né, em volta desse campo aberto, e ele é em honra às vítimas húngaras da Covid. E pelo que eu entendi, cada pedra dessas tem uma identificação, e essa identificação, essa pedra representa uma vítima da Covid. E é pedra que não acaba mais, cara. Mas vamos lá, qual que é o nome dessa ilha, né? Em português eu já coloquei no título do vídeo, é Ilha Margarida. E em inglês, né, que é o nome internacional, assim, pelo qual ela é conhecida, Margaret Island. Mas em húngaro, né, que é o que mais interessa aqui, já que estamos na Hungria, é Margit-sziget. Espero ter pronunciado certo. E para falar sobre essa história do nome da ilha, eu usei como fonte um vídeo feito por um brasileiro que volta e meia vem para cá. O nome dele é Rogério, eu esqueci o sobrenome, mas o nome do canal dele é Louco por Viagens, talvez vocês até conheçam. Eu vou deixar o link aqui em cima no card para o vídeo, né, em que ele explica direitinho essa história. E é claro, né, vou aproveitar e recomendar o canal dele, que é um canal
bem grande, na verdade, né? Ele não precisa da minha recomendação, mas caso vocês queiram ver a história contada por uma húngara, né, que é o que ele colocou lá no vídeo dele, vocês clicam no link e vão lá na história original. Só vou fazer uma reprodução aqui daquilo que eu ouvi do vídeo dele. E esse nome ele é uma homenagem a uma princesa húngara que viveu no século XIII, lá em 1200 e bolinha, né? Ela era filha de um rei chamado Bela IV, e esse rei, ele é considerado pelos húngaros o segundo pai da pátria. Ele tem uma importância muito grande aqui, porque ele viveu, né, num período muito conturbado aqui da história da Europa, em que os mongóis estavam assolando, aterrorizando aqui essa região. Quer dizer, o mundo inteiro naquela época, né, e também aqui. E aí, beleza, os mongóis vieram para cá, né, e destruíram a cidade, e quando o rei voltou, ele pegou a cidade detonada, então ele teve que reconstruir tudo do zero. Por isso que dizem que ele é o segundo pai da pátria húngara, né? Essa princesa, hoje em dia, ela é uma santa da Igreja Católica. E esse destino dela, né, tem tudo a ver com esses invasores mongóis e tártaros que estavam por aqui. Por quê, né? Porque o pai dela, o rei Bela IV, ele, na época, lá em 1240 e alguma coisa, ele fez uma promessa, né, na igreja, dizendo que se os mongóis, se os tártaros fossem embora, ele entregaria a filha dele, a próxima filha que fosse nascer, para Deus, mas não no sentido de sacrifício, né? No sentido de torná-la uma serva de Deus. E isso a gente pode entender que é fazer dela uma freira, né? Fazer com que ela vivesse a vida dela na igreja. E parece que deu certo, né? Porque lá em 1242 os mongóis foram embora. Na verdade, o rei, né? O que aconteceu? O rei dos mongóis lá, Esqueci o nome do rei dos mongóis. O rei dos mongóis, o Ogedei Khan, ele era filho do Gengis Khan. O que aconteceu? Ele morreu. O rei dos mongóis morreu e no sistema mongol, sempre que um Khan morre, os clãs, né, todo mundo que está na guerra tem que voltar lá para a capital da Mongólia para eleger o novo Khan. Então os caras tiveram que interromper o ataque a Budapeste para voltar para casa e eleger um novo rei. E com isso eles foram embora. E logo em seguida nasceu a princesa. E aí ela foi para a igreja. Ela viveu, né, servindo a igreja, servindo a Deus durante toda a vida dela, aqui no mosteiro dominicano que fica nessa ilha. E é essa a história do nome da ilha, né? Ela já teve outros nomes no passado, mas hoje em dia ela é conhecida como a ilha da santa mais, né, famosa, talvez, da Hungria. Não sei se é a mais famosa, mas é com certeza uma das mais famosas. Essa ilha, né, principalmente ali no século XIII, ela teve esse caráter religioso, né? Aqui tinha muita igreja, monastério, convento. Só que o que acontece, né? Esse lugar aqui da Europa sempre foi muito atacado, então teve invasão dos mongóis. Depois, no século XVI, teve as invasões dos otomanos, eles vieram aqui, o que estava de pé eles botaram abaixo. Por exemplo, essas construções do século XIII foram os otomanos, né, os turcos na época, né, do Império Otomano, que vieram aqui e detonaram tudo, não sobrou nada. E aí também depois vieram as guerras, né, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, esse lugar aqui foi palco de muitas batalhas, né, dos húngaros aliados dos nazistas tentando, né, se defender contra os soviéticos que estavam chegando pelo outro lado. Então, aqui a chance de ter alguma coisa original em pé é baixíssima, né? Bom, então vamos ver um pouco dessas ruínas, né? Vamos começar aqui pelo monastério dominicano, que eu já falei, que foi onde morou a Santa Margarida, né? Ele foi construído pelo rei Bela IV no século XIII, mas ele foi destruído pelos otomanos lá no século XVI, assim como tudo que tinha aqui na ilha. Aqui tem também as ruínas de um monastério franciscano que foi construído pelo mesmo rei lá, o pai da moça, também no século XIII.
Ainda na área religiosa tem um convento da Ordem dos Premonte, que, veja só, também foi feito no século XIII, também foi destruído no século XVI, só que a capela foi reconstruída e reinaugurada em 1932. E tem a Torre da Água, que não é uma ruína e nem está quebrada, mas como ela já tem mais de 100 anos, né, vou colocar ela aqui na lista de coisas importantes do sítio arqueológico. E o que eu mais gostei aqui nessa ilha são as possibilidades de praticar esporte nesse lugar. Para começar, tem o parque aquático, que é enorme, é gigante, eu acho que é o maior da cidade, inclusive, é o Palatinos, que fica aqui no meio da ilha. Além das piscinas para se divertir, né, do parque aquático, tem aquelas piscinas de competição para você poder treinar a natação. A ilha também tem um estádio de tênis e um centro de atletismo. Bom, essas são as opções para quem é atleta, né? Mas e para gente que nem eu, que não é nem amador, né? Aí tem uma pista emborrachada de 5 km ao redor da ilha, que dá para a gente correr em cima dela. É essa faixa vermelha que no começo eu achei que fosse uma ciclovia, porque é vermelha, né? E pensa a experiência legal que é correr pisando no fofinho, né? Uma pista emborrachada. Agora que está esquentando, começa essa temporada de evento esportivo aqui pela Europa. E essa corrida que a Carol se inscreveu, ela tem 10 km, mas também 21, 5, 7. Eu ainda não estou na minha melhor forma para participar de um evento desses, mas eu acho que nesse verão ainda vou conseguir participar. Bom, deixa eu lá mostrar para vocês a largada da corrida, para a gente ver como que é. Agora eu vou ver se consigo pegar a chegada ali, pelo menos alguns corredores. E uma coisa legal aqui dessa ilha é que na época que eu jogava Pokémon GO, eu lembro que tinha uma galera que fazia fake GPS. E aí, esse aqui é um dos lugares mais visitados assim no jogo, né? O pessoal colocava o GPS para apontar aqui para esse lugar e vinha aqui fazer os eventos do Pokémon GO. Eu nunca fiz, só para deixar bem claro, né? Então, se você já jogou Pokémon GO com fake GPS, já veio aqui nesse lugar virtualmente, essa é uma oportunidade de você conhecer esse lugar aqui como ele é de verdade. E se você tem curiosidade, né, de onde a gente se hospeda quando vem aqui para Budapeste, é a segunda vez que a gente vem para cá já, e a gente fica no A&O, é um hostel, né, o nome dele é Hostel A&O, mas ele é um hotel, assim, né, a gente que está acostumado com baixas expectativas, né, para mim é um hotel bem decente, né, não é aquele serviço de luxo, mas é barato e bem limpinho, então já dá para passar algumas noites aí, aproveitando a cidade, até porque fica perto, né? Esse hostel fica perto das linhas 4 e 6 do tram,
E aí dá para aproveitar legal, né? Porque esses trams, eles vão para praticamente todos os lados aí da cidade, né? Eles conectam com outras linhas, então é bem legal. Então é isso aí, acabou a corrida e acabou a nossa estadia aqui em Budapeste também. Agora a gente já vai pegar um trem, vamos voltar para casa lá em Brno. E eu espero voltar aqui para Budapeste numa nova oportunidade para passar mais tempo e quem sabe mostrar mais coisas. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e mostre esse vídeo também para aquele seu amigo, sua amiga que está pensando em vir para cá. E para quem não está pensando em vir para cá também.